Fala pessoal, tudo bem com todo mundo? Aqui é o Thiago Dadon. Estou preparando esse cursinho aqui para vocês de plataforma, como setar a plataforma, mostrar um pouco também do meu operacional, como que eu gosto de operar, quais indicadores eu gosto de usar, falar um pouquinho também de análise técnica, né, análise gráfica, mostrar alguma coisa também de tape reading, de gerenciamento de risco. Vamos ver se a gente consegue fazer um panorama geralzão aqui. Vai ser vídeos não tão muito longos para ficar bastante dinâmico, mas eu espero que com essa introdução a gente consiga fazer que vocês tenham uma boa experiência na plataforma, né? Como um vídeo introdutório, eu acho que o mais importante é como que a gente prepara um gráfico de um ativo para a gente fazer as nossas operações. Então eu escolhi um ativo qualquer aqui, a gente está vendo Petrobras aqui na tela, e aí eu vou preparar o gráfico de como eu gosto de operar no meu estilo, quais indicadores eu uso, né? Lembrando que isso é uma coisa bastante pessoal, o que eu quero mostrar aqui é basicamente aonde vocês vão aqui na plataforma para escolher os indicadores, para escolher também as características de cores, enfim, deixar o gráfico de maneira geral para ficar mais próximo do seu agrado possível. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gosto de fazer, pessoal, eu gosto de deixar um fundo no gráfico, um fundo cinza. Como que a gente faz? Por que eu gosto de deixar um fundo cinza? Porque o cinza, ele não é uma cor, nem o preto que deixa... o preto pode esconder alguns detalhes dos candles, e eu gosto que os candles ficam bastante em voga, assim, bastante em detalhe, porque, enfim, eles são a principal ferramenta que a gente usa para a gente fazer as análises. E eu também não gosto muito do branco, porque o branco, às vezes, ele fica. A gente que opera o dia todo fica com a tela ligada o dia inteiro. O branco pode irritar bastante o nosso olho. Então, eu gosto bastante do cinza, ele é uma cor meio coringa e funciona bastante para mim, funciona bastante bem. Então, é com ele que a gente vai estar trabalhando. Beleza? Então, a gente pode dar botão direito na tela. Propriedades do gráfico. Aqui em propriedades do gráfico, a gente vem em cores, gráfico, e aqui a gente pode tanto escolher uma paleta de cor, quanto customizar. Eu peguei um cinza e customizei, deixei ele um pouquinho mais escuro. Por que eu fiz isso? A gente pode clicar aqui em customizar, você escolhe uma cor e você pode customizar uma paleta de cores. Você clica aqui em definir cores personalizadas, você escolhe exatamente o tom que você quer, a cor que você quer. Eu não vou fazer porque eu já escolhi a minha aqui, eu gosto de usar esse cinza. Por que eu gosto de usar esse cinza? Quando a gente vai fazer alguma projeção de FIBA, eu vou mostrar aqui que é uma ferramenta que eu também utilizo bastante para fazer as minhas análises. Se a gente clica aqui na barra de estudo, o Profit ele faz essa cruzinha, e essa cruzinha, a mesma paleta de cor dela é o cinza. Então, se a gente coloca cinza cru, essa cruzinha vai sumir. Então, eu gosto de deixar essa cruz aqui bastante saltada assim na tela para a gente localizar ela fácil. Por isso que eu escolhi essa cor de cinza, porque essa cruz aqui ela não fica invisível na tela, a gente consegue localizar ela de maneira bem tranquila. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um gráfico que a gente chama naked, né, que é um gráfico que não tem nada, não tem média, não tem nem a linha d'água, a gente não sabe nem o ativo que a gente está operando, não tem volume, não tem nada. Então como que a gente começa a preparar isso? Muito bem, vamos lá. A gente dá botão direito no gráfico também, e aí a gente vem inserir indicador. Quando a gente vem inserir indicador, a gente pode tanto buscar aqui pela barra lateral, quanto escrever, quanto pegar aqui nessa biblioteca que o Profit tem, que são os mais utilizados, né? Então, eu já vou escrever aqui que eu gosto muito da média. Então já tem aqui, ó, tendência média móvel. Quando eu clico aqui, eu posso inserir uma média tanto no gráfico quanto numa outra janela. Eu vou inserir no gráfico porque eu gosto de ver ela no gráfico, né? Ele vai me pedir aqui a quantidade de períodos dessa média. Eu vou colocar 9, né? Porque é uma média que eu gosto bastante. Ela já apareceu aqui no gráfico. Eu vou dar inserir. Já dei OK, vou clicar OK. Ela já apareceu aqui no nosso gráfico. Eu gosto de utilizar duas médias, então para a gente utilizar duas médias, o procedimento é exatamente o mesmo. A gente clica de novo com o botão direito, inserir indicador, eu vou inserir uma outra média e eu já explico para vocês por que eu gosto de usar duas médias. Eu vou clicar em inserir de novo. Ele já até inseriu, quando eu dei inserir de novo, ele já até apareceu outra média aqui, muito bem. Então vamos lá. Uma média é a de 9, a outra média que eu gosto bastante é de 20 períodos. A gente pode ver que aqui em cima do gráfico elas estão saltadas aqui porque a gente colocou esses indicadores. A gente pode clicar com o botão direito sobre uma delas e editar. Então eu vou editar, eu gosto de média exponencial, que é a que eu uso. Uma vai ser de 9,
e a outra de 20 períodos. Então eu clico aqui período 20, tipo exponencial, eu dou aplicar, ok. Aqui a gente já viu que já separou, a gente tem uma média de 20 e uma média de 9. Na média de 9 que fica selecionada aqui em cima, eu vou dar botão direito de novo, vou deixar como 9 que eu gosto, mas eu vou colocar exponencial. Isso aqui, pessoal, é só um ajuste fino de operacional, tá? Não muda nada se é aritmético ou exponencial, eu estou acostumado com média exponencial, então por isso que eu estou utilizando exponencial. Eu vou utilizar uma das duas para mudar um pouco a paleta de cor, para ficar mais fácil a identificação. Pode ser qualquer uma. Então aqui eu peguei a de 20, como ela é uma média mais longa, eu vou colocar uma cor mais escura, significando uma tendência de mais longo prazo. Então, muito bem. Aqui a gente tem duas médias, a média de 20, a média de 9, ambas exponenciais, e elas já estão aqui no gráfico. Eu gosto muito de usar a linha d'água. O que é a linha d'água? É aquele símbolo que fica atrás do gráfico para a gente entender qual ativo que a gente está operando. Então a gente consegue dar botão direito, propriedades do gráfico, e aqui no avançado a penúltima opção é exibir marca d'água. A gente tica essa opção, seleciona e dá OK. Pronto, agora eu já sei que está escrito Petrobras, é a ação preferencial, Petro 4, e aqui aparece o time frame que eu estou operando. Então esse aqui é o diário, se eu colocar 60 aqui já aparece 60 minutos, e assim por diante. Já fica mais fácil para a gente se localizar em qual ativo e qual time frame a gente está operando. Pessoal, o meu sistema operacional ele é bem clean, tá? Então ele está quase pronto aqui. As médias que eu costumo utilizar, tanto para o swing trade quanto para o day trade, já estão aqui. Então o que falta agora para o meu sistema estar todo certo? Um indicador de volume financeiro, que é o que eu utilizo. Então, assim como a média, a gente vai dar botão direito, inserir indicador, e aqui a gente busca por volume. Aqui tem volume financeiro e tem com cor também. Eu utilizo sem cor, tá? Eu vou explicar depois o porquê disso. E aqui a gente vai inserir uma nova janela. Ele vai ficar bem no rodapé do nosso gráfico, mostrando para a gente quanto está sendo o volume dos candles que estão sendo operados no momento. Está aqui, o volume está aqui. A cor não importa tanto, é só para a gente ver se foi um dia de bastante agressão ou um dia que o volume, enfim, o papel pode ter se movimentado bastante com pouco volume ou pode não ter se movimentado e o volume pode ter sido alto. Eu gosto de utilizar o volume para a gente confirmar rompimentos, para saber se foi um falso rompimento ou se não foi, para a gente ter uma segurança maior para a gente fazer as nossas operações. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o meu sistema operacional é esse, tá? É bem simples mesmo. Eu gosto de deixar simples, eu não gosto de deixar a tela muito poluída, porque eu parto do pressuposto que o mercado vai falar para a gente quais são as informações mais importantes que a gente tem para operar. Eu gosto de utilizar o volume, como eu bem expliquei para vocês, para a gente detectar falsos rompimentos ou rompimentos verdadeiros. E eu gosto de utilizar as médias porque elas funcionam como um GPS, como um Waze, quando a gente está de carro. A partir da inclinação delas, a gente consegue perceber e extrair a informação se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo. E também, mais importante do que isso, quando a gente vai tomar uma posição, para quem segue tendência, assim como eu sigo, assim como quem utiliza operacionais parecidos com o meu, é bem importante você sempre operar ou long ou short, ou comprado ou vendido, bem próximo das médias. Porque operando próximo das médias, a gente sabe se a gente está operando com o mercado muito esticado ou não. Então, como a gente vai seguir tendência, é bem importante que a gente utilize, que a gente faça entradas bem próximo das médias para elas servirem como uma mola. Então, se a gente entrou bem próximo, a mola está bem comprimida e a gente pode pegar um grande movimento, um movimento explosivo, um movimento de ignição, seja esse movimento para baixo ou para cima. Quem vai determinar isso vai ser a tendência de longo prazo do mercado. Então, pessoal, para a gente começar falando de gráfico, indicadores e de como a gente configura o Profit, esse é o primeiro passo para deixar um gráfico bastante limpo, bastante eficiente, com uma técnica bem legal e utilizada por grandes players, por, enfim, instituições, e é assim que eu opero. Beleza, pessoal?